Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica. Título da aula de hoje, uma semana antes, né? Como sempre combinamos, é a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus, né? A Saul. Texto áureo, né? Está baseado em 1 Samuel 15, 23, mas temos algumas outras referências para a nossa aula de hoje. Só que antes, né, de entrarmos a aula, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu ao nosso canal do YouTube. Estamos chegando à marca aí de 700 vídeos, tá? São vídeos na área da família, somos palestrantes na área da família, vídeos na área da defesa da fé, vídeos apologéticos, tá? Vídeos do resumo da escola bíblica como esse, também alguns louvores em alguns congressos e algumas mensagens, né? Especial que Deus nos dá para falar ao seu coração. Então, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, faça comentário embaixo, toque o sininho para toda vez que tivermos um vídeo novo você possa receber, e também envie aos seus amigos do Facebook, do WhatsApp, e peça para que eles se inscrevam. Vamos à aula de hoje. Romanos 10, 21. É sempre perigoso trilhar o caminho da rebeldia. 1 Pedro 1, 23. O pecado de rebeldia não é coisa de quem nasceu de novo. 1 Coríntios 10, 5. Andar na rebeldia é perder os privilégios divinos, como Saul perdeu, que veremos. Provérbios 17, 11. Evitemos proceder como os rebeldes. Josué 1,8. O cristão deve ter o cuidado de proceder conforme o que está na palavra. Salmo 40, verso 1. O servo de Deus deve esperar sempre com paciência. E 1 Samuel 15, 23, como já havíamos falado, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Esta foi a palavra do profeta Samuel a Saul. Verdade prática. Ao cristão nascido de novo não cabe praticar o pecado de rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. 1 Samuel 15, 17 ao 28 nos diz assim a palavra de Deus, que é o nosso texto de base da aula de hoje. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que o aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes foste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vaca, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que se obedeça à palavra do Senhor? É uma pergunta, né? Será que o Senhor está preocupado com sacrifício ou obediência? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. A pior coisa que existe na vida de um homem e de uma mulher, de Deus, é ouvir o povo. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para adorar o Senhor.
Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não seja rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e te tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. Que palavra, né? Dura, né? Mas rebelde não tem realmente nada do Senhor. Rebelde só sofre a consequência. Antes de entrarmos a aula, de fato eu quero trazer um texto dentro da lição, a qual nos fala um pouco mais melhor sobre rebeldia. Rebeldia é o rei de todos os pecados, e o orgulho, nenhum pecado é maior que ele. Além do orgulho ou presunção, todos os outros vícios, embriaguez, pecados sexuais, cobiça, mau gênio, violência, não passam de insignificâncias comparados à montanha do orgulho. O orgulho é o pecado que transformou Lucifer em inimigo de Deus. Satanás se recusou a submeter-se a Deus. Ele quer ser líder. John Milton comenta em seu Paraíso Perdido: Satanás decidiu que era melhor reinar no inferno do que servir no céu. O orgulho nos torna independentes de Deus, e a independência está diametralmente oposta à adoração. É por isso que devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo. Veja que a palavra do comentarista nesse livro é: Satanás preferiu ser rei no inferno do que servir no céu. Infelizmente, né, há muitos que estão tomando o mesmo caminho. O orgulho é um fator determinante para o pecado de rebelião, geralmente a ausência de humildade. A disponibilidade para o serviço altruísta leva o ser humano a desenvolver uma personalidade egoísta e orgulhosa. Quando se permite ao orgulho dominar o coração, o processo de rebelião está prestes a ser instalado. Cultivar a submissão, a humildade, a obediência é o antídoto necessário para remover o espírito de rebelião, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o povo friar como iniquidade e idolatria. 1 Samuel 15, 23, como já havíamos lido, né? Mas o autor enfatiza novamente esse texto. Que possamos ter um coração humilde, que possamos ser mais grato ao Senhor, que possamos deixar o orgulho, a vaidade, o eu, né, que muitas das vezes quer dominar e brotar dentro do nosso coração, aos pés da cruz. Esse é o meu conselho, se queremos ter uma vida abençoada e se queremos morar no céu. Na introdução da aula de hoje nos diz que, nesta lição, iremos tratar sobre a rebeldia de Saul e de sua rejeição por parte de Deus. Figuradamente, Israel foi comparado a uma vaca rebelde que se rebelou contra Deus. Oséias 4,16. A Bíblia mostra que há castigo divino para quem trilha o caminho da rebeldia. Números 17, 10, Números 20, 24, Romanos 10, 21, 1 Timóteo 1, 9. É isso que estudaremos aqui, tornando como exemplo Saul, o primeiro rei de Israel. Definição de rebeldia. Tópico 1. Conceito. A rebeldia é caracterizada como um ato de resistência. É opor-se a uma autoridade. Por vezes se trata de uma obstinação em excesso. Na Bíblia há exigências constantes para que o servo de Deus evite a rebelião, quer seja contra Deus, quer seja contra o país ou os líderes e autoridades. Mas eu quero abrir um parênteses aí, antes que alguns classifiquem rebelião com o caso de aceitar o erro, né? Aceitar o erro de muitos líderes, tá? Porque hoje em dia, infelizmente, você só é bom quando você está na igreja do fulano. Você saiu da igreja do fulano, você desviou, você não é mais bom, você é rebelde, tá? Não é esses os rebeldes.
Não concordar com o pecado de muitos líderes não nos torna rebelde. O que nos torna rebelde é quando o líder é correto, o líder é justo, o líder é sério, e aí eu faço uma rebelião dentro do ministério. Aí sim é rebelde. Mas não concordar com o pecado, com o erro, não me torna rebelde, né? Quis deixar essa deixa aí antes que alguns usem a minha palavra para falar ao contrário. O aspecto bíblico. Algumas passagens do Antigo Testamento, como por exemplo Jeremias 3, 23 e 31, 22, apontam a nação de Israel como filhos e filhas rebeldes, que escolheram o mal para desenvolver uma vida de pecado. No livro de Oséias, Israel é comparado a uma vaca rebelde, Oséias 4,16, como já havíamos citado, uma linguagem com peste em que o fazendeiro realça a rebeldia do animal. Portanto, o real significado da rebeldia no Antigo Testamento é uma ênfase ao retorno de um servo de Deus a mais horríveis práticas pecaminosas, incluindo também adoração a ídolos. Por que Israel foi considerado uma vaca rebelde? Eu sou da roça, né? Eu sou do sítio, como eu sempre digo, né? A vaca rebelde é aquela que arrebenta a cerca, é aquela que vai para o pasto do vizinho, é aquela que foge, né? Israel vivia fugindo do Senhor, indo a ídolos, indo a outros deuses. Então é isso que Oséias queria dizer, como acontece hoje, infelizmente, com muitos cristãos. O cristão não pode viver na prática da rebeldia, visto que no seu ser há uma nova natureza implantada por Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17, 1 Pedro 1,23. Lógico, se houver essa tal natureza, porque há muitos cristãos que não mostram tal natureza. Praticá-la é o mesmo que chamar a natureza velha para que reine outra vez. E a ordem de Paulo é que ela não reine. Romanos 6,12. Devemos deixar a velha natureza, porque nós somos concebidos em pecado e somos rebeldes a Deus. Mas quando olhamos para a cruz, quando aceitamos a Cristo, quando vamos a Cristo, nós não deixamos mais essa rebeldia reinar em nós. O cristão e a rebelião. A Bíblia ensina ao cristão respeitar todas as autoridades, inclusive os líderes da igreja. Jamais ser insubmisso ou rebelar-se. Romanos 13:1. Mas tendo como dever orar por elas. 1 Timóteo 2:1-2. Entretanto, segundo as Escrituras, o cristão não deve rejeitar-se a uma autoridade quando a prioridade da justiça está em risco e quando há violação aos princípios bíblicos. Atos 5:29. Mesmo assim, o ato de não submeter-se ao erro não significa liberdade para usar de ataques com a palavra, indecorosas, motins e exposição em redes sociais. O Antigo Testamento mostra os 3 amigos de Daniel que não se rejeitaram à ordem do rei, sendo preparados para serem lançados no fogo. Entretanto, ainda assim, demonstraram respeito para com o monarca, não pronunciando palavras ofensivas. Daniel 3:16-17. O verdadeiro cristão mede bem as palavras, pois sabe que disso depende também a sua vida espiritual. Mateus 12:37, né? Então, o que se destaca aqui é que Sadraque, Mesaque e Abednego não foram rebeldes à ordem do rei. Eles foram rebeldes ao pecado. Eles não aceitavam trocar a Deus pelos ídolos da Babilônia. Mas como destacou aqui, em nenhum momento eles foram ofensivos à liderança de Nabucodonosor. Eles apenas confiaram em Deus e foram salvos exatamente pela sua confiança em Deus. Isso não é rebeldia. Como eu disse lá quando eu abri o parênteses. Rebeldia é se rebelar contra o líder que é correto, que é justo. Mas não aceitar o pecado e não aceitar o que muitos líderes vêm fazendo nas igrejas hoje para oprimir, né, os membros, para oprimir os obreiros, ameaçando os obreiros, dizendo que a sua igreja é a única certa, dizendo que se a pessoa sair dali, ela será castigada, que se ela quiser voltar, ela não será aceita. Esses líderes nada têm a ver de Deus, estão inchados na sua soberba, tá? Todas as vezes que esses líderes não estiverem na vontade de Deus, você tem toda a liberdade para ir aonde você se sente bem, e isso de forma alguma será rebeldia. A rebeldia de Saul, tópico 2. Não cumpriu com a ordem divina.
Por ordem expressa de Deus, Samuel ordenou a Saul que matasse os amalequitas, porque a medida dos seus pecados estava completa. Êxodo 17, 8, 13, Deuteronômio 25, 17, 18. Tudo deveria ser destruído e banido, pois o amalequita estava sob o julgamento divino. Essa ação divina era para evitar que o mal dele se espalhasse cada vez mais. Entretanto, nada dos amalequitas deveriam ser saqueado ou roubado, pois não tratava-se de uma guerra qualquer, o que não poderiam ser queimado como o ouro. A prata e o ferro seriam objetos solenes de consagração a Deus. Mas Saul não obedeceu à ordem divina. Juntamente com 200 mil homens de 11 tribos e outros 10 mil de Judá, lançou-se à batalha. Não destruiu o rebanho do inimigo e ainda preservou a vida do rei Agag. O mal que Saul propôs não tornaria lhe atingir. Note que foi Amalequita quem afirmou ter matado Saul. 2 Samuel 1:10. Tá vendo? Saul não obedeceu a Deus, poupou a vida de amalequitas, né? E morreu na mão de um amalequita, tá? Então, a ordem de Deus era a destruição deste povo, porque o pecado deles havia ultrapassado todos os limites. Deus se arrependeu em relação a Saul? É uma pergunta. Foram duas as razões para isso. Saul deixou de seguir e de executar a vontade de Deus. A palavra arrepender-se, oriunda do hebraico Nacham, significa sentir profundamente, lamentar, referindo-se à pessoa de Deus. Essa expressão pode ser compreendida como mudança em relação à pessoa de Saul. Deus não tolera o pecado, e dessa forma não poderia deixar que Saul continuasse dirigindo o seu povo. Por isso, por meio de Samuel, ele o rejeitou. A desobediência, a teimosia, a rebeldia do primeiro rei de Israel atraíram a ira de Deus sobre ele. Por isso o seu reinado foi rasgado e foi passado a outro. O prazer de Deus não está em sacrifício, mas na obediência do ser humano, à sua palavra. Mais do que um belo sermão ou de grandiosas construções, Deus requer de seu povo a obediência. Salmo 50, verso 13 e 14. A obediência é melhor do que sacrifício, do que adoração, do que conhecimento. A obediência é o que faz realmente mostrar que o homem e a mulher de Deus são servos do Senhor. A rebeldia como pecado de feitiçaria. Essa expressão traz a ideia de uma decisão por meio de adivinhação ou de lançamento de sorte, uma atitude obstinada e teimosa. A expressão porfiar é como iniquidade e idolatria, refere-se ao engano de um ídolo, demonstrado na arrogância de quem pratica a idolatria. No texto está claro que a expressão fala de apostasia, a primeira a respeito da negação da autoridade divina, a segunda de reconhecer outros poderes acima de Deus. Nesse contexto, o profeta Samuel afirma que não há valor em sacrifícios a Deus quando se quebra um de seus mandamentos, por desobediência deliberada. Quem age assim coloca sua vontade no lugar da de Deus. Por isso a rebelião é tão maléfica quanto a adivinhação, pois ela rouba o lugar da glória de Deus, né? Saul não obedeceu, foi rebelde, mostrou a Samuel que tinha boa intenção no coração, até parece que sim, queria oferecer a Deus, mas Deus não queria sacrifício. Tem um ditado popular que de boa intenção, né, o inferno está cheio. Então, em vez de você só ter boa intenção, seja obediente à palavra de Deus, obedeça o que Deus está mandando e não queira fazer como você quer, tá? A insolência e arrogância de Saul revela a tentativa de ele se impor no lugar de Deus. Era como se as regras da guerra fossem dele, esquecendo-se de que Deus não dá a sua glória a ninguém. Isaías 42, 8. Isso é mais do que claro. De fato, Lutero estava certo quando disse: diante da palavra, eu é que tenho que me render. Nenhum de nós jamais pode e deve requerer impor nossa vontade perante as ordens do Senhor, tá?
Eu não tenho o que querer, é Deus que quer. Eu não sou, Deus é. É isso que eu preciso ter na minha mente como homem, servo de Deus. E como você que me acompanha aqui no meu canal do YouTube. Subsídio à vida cristã. Todos que fomos acusados podemos arranjar álibis, né? Todos, né? Toda vez que somos acusados, arranjando álibis. É racionalizar o que fizemos, mas sei em meio íntimo onde erramos, ou seja, sabemos aonde erramos. Achamos difícil, se não impossível, submeter-nos aos outros que não concordavam com a nossa maneira de agir. Várias pessoas nos disseram o que não queríamos ouvir, mas nos recusamos a escutá-la. Esse foi o nosso maior pecado, esse foi o maior pecado de Saul. Há segurança na submissão, mas aprendi a lição tarde demais, diz o autor aqui. O que é submissão? Submissão é a disposição para afrouxar as rédeas. Um líder forte deve estar disposto a submeter-se. Políticos e empresários devem louvar essa qualidade. Os ministros devem possuí-la. O líder submisso diz: não preciso estar no controle, estou comprometido até o ponto em que posso deixar de lado a autoridade. Vou submeter a mim mesmo e o que faço a outros. A submissão é antioposta. Não fazemos isso por nossa própria causa, porque a submissão é tão importante na vida do crente, porque ela nos protege da natureza perversa e inata oculta dentro de nós. Então, quando você é submisso, você consegue vencer o pecado, você consegue vencer o eu. Mas quando você não é submisso, você cai na sua própria arrogância. Saul, um líder sem critério. Tópico 3. Não sabia esperar. Uma das provas de que Saul não tinha critério para a liderança era a sua impaciência. Ele não sabia esperar. Samuel já havia dito para Saul esperar até a sua chegada. 1 Samuel 10:8. Infelizmente o rei de Israel não o fez. 1 Samuel 13:8-13. Essa ordem era para que Saul esperasse antes de começar qualquer invasão, pois ele deveria colocar tudo diante de Deus, apresentando sacrifício como havia feito antes. 1 Samuel 7. A falha principal de Saul não foi ter oferecido sacrifício, mesmo ele não sendo sacerdote, mas foi não esperar o profeta Samuel para receber a bênção de Deus. Infelizmente, há muitas pessoas achando que ele pode oferecer sacrifício, mas, na verdade, esse sacrifício é sacrifício de touro, como foi o de Samuel. Na obra de Deus é preciso capacidade para esperar. O salmista esperou com paciência, Salmo 40, verso 1. Deus age no momento certo em nosso favor. Esperemos no Senhor. Saul, o rei rejeitado. Destacamos a rejeição de Saul por causa do pecado de não atentar à voz de Deus. 1 Samuel 13:13. Foram muitas as características que marcaram a rebelião de Saul. Irreverência com a ordem de Deus, voto tolo, infidelidade na guerra contra os amalequitas, a desobediência às palavras do Senhor. Assim Deus rejeitou a Saul, né? Então, Saul foi cometendo pecado sobre pecado. Essa história nos mostra que devemos irrestritamente obedecer aos desígnios de Deus e servi-lo de todo o coração. O Pai deseja que andemos todos num só propósito. Deus rejeitou Saul porque foi desobediente. Você acha que Deus vai aceitar você se você continuar na mesma desobediência que você anda? É uma reflexão e uma pergunta que eu faço para você. Deus, ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Essa foi a lição que aprendemos aqui. Foi o que mais foi dito pelo profeta Samuel a Saul. Saul chorou amargamente quando viu que perdeu. Mas será que não é melhor evitarmos perder antes que perdemos e queremos de volta? Por isso a palavra de Deus nos orienta: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Saul perdeu a coroa física e provavelmente
a espiritual, porque ele se matou. A derrocada do primeiro rei de Israel foi tão triste, tão trágica, que ele se mata. E pelo que conhecemos da palavra de Deus, quem tira a própria vida não tem direito da salvação. Então, veja que ponto chegou a vida de Saul. Que possamos ser vigilantes e atentos às ordens de Deus para não cairmos no mesmo pecado. Que possamos corrigir-nos cada dia para que o orgulho não nos prenda. Saul foi orgulhoso. Não só nesse episódio, como também em não aceitar a ordem de Deus novamente para colocar um outro rei no seu lugar. Todos nós sabemos, veremos nas próximas lições, a perseguição que Saul empregou a Davi, quando soube que Davi seria o rei no seu lugar que Deus havia escolhido quando rejeitou. Tomamos cuidado, porque há muitos líderes que perseguem outros dentro do ministério, porque não quer que eles liderem no seu lugar. Amém? Subsídio à vida cristã. A coroa da submissão, o Antigo Testamento oferece um contraste nos estilos da liderança. Saul representa a rebelião, Davi personifica a submissão dos reis. Duas coroas, dois estilos, e um exaltado, o outro extinto. O rei Saul é rejeitado e esquecido no pó da história. Porém, Davi, 3.000 anos mais tarde, continua nas manchetes. Ainda chamamos Jerusalém cidade de Davi, a cidade do rei. A rebelião reflete insegurança. Quando nos submetemos, porém, damos uma firme impressão da calma e força. Butch também escreve: a coroa da liderança cristã é uma coroa de espinho brilhantes. A coroa da revolução se desintegra. A coroa da submissão é exaltada. E aí, qual coroa que você está buscando? Qual glória que você está buscando? Qual honra que você está buscando? Você é obediente à voz de Deus? Você faz o que Deus manda e determina? Ou faz o que você acha que é certo? Saul fez o que achava ser certo. Mas nem sempre eu achar que estou certo quer dizer que eu estou certo. Tá? Como eu disse, de boa intenção, o ditado popular diz que o inferno está cheio. Que possamos aprender com esta aula de hoje. Um resumo, tá? Eu aproveito para convidar você para estar na igreja, tá? No dia desta aula. Estaremos ministrando essa aula aqui, né? Lá na nossa igreja sede, às 18 horas, tá? Da tarde, aqui na Ponte São João, em Jundiaí. E estaremos ministrando também no domingo pela manhã, aqui no bairro da Cidade Nova 1, se assim o Senhor nos permitir. Eu convido você, porque aqui é só um resumo, lá será a aula completa. Conclusão: o que é ter sucesso no ministério? Uma pergunta. É ter agenda concorrida? Um estilo de vida confortável? Não. O sucesso do ministério não está somente em ser separado para um cargo, mas sim na obediência completa a Deus da palavra. Assim Salomão escreve: é melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Eclesiastes 7:8. Que Deus nos ajude a observar e a viver para a sua glória. Essa conclusão foi forte, né? O que é ter sucesso no ministério? Agenda? Cargo? Ser pastor? Ser presidente? Né? Ter várias igrejas? Não. Ter sucesso no ministério é ser um homem e uma mulher e servo de Deus e obediente. Quero finalizar dizendo para você que a sua igreja não é a certa. Você não é o único dono da razão. Os demais ministérios, demais irmãos também fazem parte da noiva de Cristo. Então não oprime a noiva de Cristo. Não seja rebelde, tá? A palavra de Deus. Não se orgulhe. Não deixe o orgulho crescer dentro do seu coração, pois Deus não aceita o orgulho. A prepotência de Satanás foi
se orgulhar e achar que era maior do que Deus. Que aprendamos esta grande lição. Amém? Que o Senhor abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família.